Tradutor, o taquinho a. Brian rugiu quando seu punho pousou no corpo de Kim e o soco de Kim pousou em seu rosto. Mais forte. Chamas e relâmpagos explodiram de seu punho e acertaram o corpo de Kim. Foi seguido por ventos fortes. Os três elementos giraram e se fundiram, criando uma reação intensa que distorceu o espaço ao redor deles. A flutuação dos elementos fundidos causou ondulações em todo o distrito. Isso distorceu todo o distrito da luz vermelha e todo o lugar virou de cabeça para baixo. Os prédios foram atirados para o céu. Bum! Chamas, raios e ventos se espalham como uma teia de aranha. A energia atingiu o ápice como podia ser visto a olho nu. 3 cores diferentes de mana bombardearam o distrito da luz vermelha. Elas se expandiram antes de se comprimirem em torno do punho de Brian. Mais uma vez, Brian esmagou o punho e os 3 elementos explodiram no momento em que tocaram o corpo de Kim. Kim tentou bloqueá-lo com as mãos, mas suas mãos rapidamente se transformaram em cinzas. Ele ficou surpreso quando viu o poder de Brian. Bum! A energia comprimida atingiu seu corpo e ele foi lançado em direção ao Distrito 3. Uma poderosa explosão de energia ocorreu no Distrito 4 e erradicou metade dela. Mas os tremores secundários da explosão abalaram todo o distrito. As pessoas que estavam lutando contra as forças dos 7 pecados capitais no Distrito 5 pararam de se mover ao sentir as flutuações de energia. O Distrito da Luz Vermelha fazia parte do Distrito 5, então eles sentiram claramente a enorme onda de energia que irrompeu naquela área. Bum! Eles viram que os prédios foram atirados para o alto e os 3 elementos se espalharam como raízes naquele lugar. O fenômeno que estava acontecendo naquele lugar era extraordinário. Após alguns momentos, uma explosão ocorreu acima dele e ele foi para o Distrito 4 destruindo tudo em seu caminho. O oficial de 7 círculos franziu a testa e disse: "Esse é o raio elemental da Trindade. Somente as pessoas com 3 afinidades ou mais podem usar essa habilidade. Embora tenha sido uma habilidade poderosa, ainda não é o suficiente para mudar o rumo da batalha." Essa habilidade era mais fraca do que o raio elemental da Trindade que ele viu no passado. O usuário deve ser uma potência de rank S ou A. Esse nível não foi um problema para ele que alcançou o rank SSS. De repente, ele sentiu que os chefes de família ao seu redor o atacavam ao mesmo tempo. Enquanto ele estava distraído, eles lançaram um ataque contra ele. Era uma boa tática, mas ele não cairia facilmente. Lumilia estava lançando feitiços para apoiar a todos quando a explosão dos 3 elementos ocorreu. Ela não pode evitar, mas virou-se e olhou para o Distrito 5. Foi atraente. A batalha não tinha uma barreira ao redor dela e quase destruiu um distrito inteiro. A maioria das pessoas de posição elevada criou uma barreira ao redor deles para isolar sua onda de poder. Além disso, era para evitar destruir esta cidade. Mas a batalha naquele distrito não estava sendo protegida por nenhuma barreira. Ela se perguntou quem está lutando contra um inimigo naquela direção que se esqueceu de criar uma barreira. Talvez essa pessoa estivesse sozinha, então ele não tinha companheiros para proteger os arredores. Ela então balançou a cabeça e focou sua atenção nos inimigos à frente. Os inimigos estavam empurrando a linha de defesa. A cada minuto, os inimigos iriam violar sua linha e entrar no campo. Todo o campo de batalha estava caótico. Ela podia observar o campo com os olhos e as informações que recebia eram insuficientes. Não foi o suficiente para contar o verdadeiro estado do campo de batalha. O que devo fazer? Lumilia ficou ansiosa com as coisas ao seu redor. Ela estava olhando para a hora a cada segundo. 7 minutos, e o reforço chegará. Ela olhou para a barreira no céu e respirou fundo. É hora de dissipar essa barreira. É fazer ou morrer. Espero ter feito a escolha certa. Uf! Uf! Brian estava de joelhos enquanto respirava pesadamente. Uma grande quantidade de sangue saiu de sua boca e respingou no chão. Ele não sabia o que aconteceu com ele, mas ele conseguiu derrotar aquele homem. O homem que queria levar Cluster embora. Suas mãos não aguentavam mais. Ele caiu com um forte som de baque.
Ele não tinha forças para mover seu corpo. Ele também drenou sua mana dentro de seu corpo e não podia repô-la no momento. Ele sentiu uma dor intensa por todo o corpo. Era como se alguém estivesse perfurando cada parte de seu corpo. Foi tão doloroso, mas ele podia ignorar antes porque sua atenção estava focada em derrotar Qin. Mas agora, ele mal conseguia lidar com essa dor. Cluster, Brian murmurou ao lembrar que precisava ver se Cluster estava bem. A intensidade da batalha foi maior do que ele imaginava, então ele não sabia se Cluster estava segura. Ele tentou se levantar, mas mais sangue fluiu de seus poros. Droga! Mova-se, eu preciso encontrar. De repente, ele sentiu uma presença ao seu lado. Ele moveu lentamente os olhos e olhou apenas para encontrar Khan carregando a Cluster inconsciente em seu braço. Vim aqui para ver o que aconteceu, mas não esperava que você tivesse o poder de derrotar um de nossos executivos, disse Khan com uma expressão séria. Seu corpo foi ferido e parece que ele não conseguiu escapar ileso dos tremores secundários. Depois de derrotar Brando, ele foi em direção a eles, mas descobriu que a batalha era intensa. As ondas de choque dos dois estavam afetando a ele e aos prédios da região. Ele não teve escolha a não ser se defender, mas o último ataque de Brian o pegou desprevenido. Você tem um sangue de bárbaro em suas veias. Ele murmurou em voz baixa enquanto olhava para os fios ruivos do cabelo de Brian. Os poderosos bárbaros construíram um reino chamado Reino Bárbaro há 100 anos. A maioria dos bárbaros mora naquele lugar. Era um lugar sagrado para os bárbaros deste continente. Mas pelo que ele podia ver, Brian não era um bárbaro puro sangue. Ele deve ser filho de um humano comum com um bárbaro. Cluster, Brian disse enquanto tentava estender a mão. Em sua condição, ele não seria capaz de salvar Cluster e ele sabia disso. Sua visão estava escurecendo e depois de alguns momentos, ele perdeu a consciência. Ele desmaiou, Khan murmurou e olhou para o Cluster inconsciente em seu braço. É uma pena, mas eu tenho que deixar este lugar o mais rápido possível. A escala desta batalha já atraiu a atenção dessas potências. Eu preciso me apressar. Ele rapidamente deixou a área e foi para o Distrito 3. Ele precisava verificar se Qin conseguiu sobreviver, mas a possibilidade era muito baixa. Mesmo um Hankia como Qin não seria capaz de se defender contra um ataque dessa escala. Embora a explosão tenha sido grande, o raio elemental triplo ainda não era uma habilidade AoE. Era uma habilidade que se concentrava em dano puro, ao contrário de uma habilidade AoE que se concentrava em dano de área ampla. Ele poderia concluir que todas as pessoas naquele lugar abaixo do Hankia foram aniquiladas. Yujin, Alice e outros 5 Hanks B estavam lutando contra um oficial de 6 círculos. Essa era sua tática para manter os inimigos sob controle. Para cada oficial de 6 círculos, 10 Hanks B de alto nível foram despachadas para combatê-los. Enquanto um oficial de 5 círculos seria conduzido por 10 Hanks B de baixo nível. E todos eles estavam equipados com armas e armaduras de alto nível que aumentaram ainda mais suas chances de conter os inimigos. Eles utilizaram totalmente seus números como usaram a formação de rodas para grindar seus inimigos. Foi uma boa estratégia para segurar o adversário. No grupo de Yujin, eles têm apenas 7 Hanks B, incluindo ele, mas foi o suficiente para eles. Ele usou seu poder espiritual para preencher a falta de seus números e reforçou seus aliados, tornando-os mais fortes. Ele não precisava esconder seu poder em uma situação onde poderia morrer a qualquer momento. PSK. Embora nós, Hanks B, possamos segurar os mais fortes, nossa força geral ainda está abaixo de nossos adversários. Nossos companheiros estão morrendo a cada segundo. Yujin estalou a língua enquanto olhava para as batalhas ao seu redor. Os oficiais de 4 círculos e abaixo estavam matando seus companheiros abaixo do rank C. Nesse ritmo, apenas eles sobreviveriam antes que o reforço chegasse. Vocês 3 deveriam sair e ajudar nossos companheiros, disse Yujin aos 3 ranks B, mas com menos pessoas, vocês não vão conseguir lidar com um oponente desse nível. Não se preocupe, nós podemos lidar com isso. Yujin disse com uma expressão séria.